O próximo padrão que a gente vai aprender é o singleton, e ele é um dos padrões mais fáceis de implementar e também um dos mais úteis. Ele aparece com muita frequência dentro das nossas aplicações. Então ele vai funcionar da seguinte forma: a gente pode imaginar que eu tenho um banco de dados e eu tenho uma classe database que ela faz a conexão com esse banco. E dentro do meu sistema, vários módulos precisam ter essa conexão: módulo de autenticação, um dashboard, um módulo de vendas, entre os outros módulos que eu tiver. O cenário ruim é que em cada um dos meus módulos eu tenho uma instância dessa conexão. Então, eu vou ter uma instância aqui no meu módulo de autenticação, eu vou ter outra instância aqui em dashboard e eu vou ter mais uma instância aqui para vendas. Um problema é que dentro da minha memória eu vou ter 3 objetos diferentes ocupando espaço. Então, eu vou ter o meu objeto que está lá em vendas, eu vou ter meu objeto que está no dashboard e eu vou ter o meu objeto que está na autenticação. Então eu tenho 3 espaços de memória que eu não precisaria estar consumindo, porque a instância ela vai fazer a mesma coisa em todos os locais. É aí que o singleton entra para ajudar a gente. Então essa minha classe aqui, ela deixa de ser uma classe comum e ela vira um singleton. O que vai acontecer agora? Eu não vou ter mais uma instância em autenticação, uma em dashboard e uma em vendas. Eu vou ter uma única instância da minha conexão dentro do meu singleton. Ele vai ser criado somente uma vez essa instância e o meu módulo de autenticação vai poder utilizar ela da mesma forma que o meu módulo de dashboard e o meu módulo de vendas. Todo o meu sistema usa uma única instância. E dentro da minha memória eu não vou ter mais 3 objetos, eu vou ter apenas um objeto, apenas uma instância da minha conexão com o banco na minha aplicação inteira. Agora a gente vai ver no código. Em Node a gente tem uma particularidade bem interessante, que a gente consegue implementar de uma forma mais simples ainda o singleton. Então vamos lá para a gente ver como que a gente pode resolver um problema usando ele. Para a gente conseguir entender um pouco melhor como que o singleton funciona, eu tenho aqui uma classe chamada database e eu tenho um construtor bem básico, onde eu tenho uma string com e um console log quando a conexão for aberta. E aqui no meu index, eu vou fazer a criação de 2 objetos diferentes, dou um console log no atributo com de cada um e depois eu comparo eles. Se eu rodar isso, eu posso ver que 2 conexões foram abertas e os meus objetos eles são totalmente diferentes. Como que eu posso fazer para resolver isso usando o singleton, para que eu tenha só uma instância em toda a minha aplicação? Então, primeiro, eu vou criar um arquivo aqui chamado database singleton. Aqui eu vou criar uma classe, database singleton, e dentro dela eu vou ter um construtor. Esse meu construtor, eu vou ter um atributo id, vai ser um math.random, para depois a gente conseguir visualizar melhor. E eu vou dar um console log quando a conexão for criada. Então, conexão única criada. E eu vou ter um atributo na minha classe, um atributo estático e privado, chamado instance, e ele vai iniciar em null. E eu vou ter um método também estático chamado getInstance. Dentro desse método, a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso verificar se eu não tenho já uma instância do meu database singleton. Se eu não tiver, eu faço a criação, eu atribuo o valor para minha instância. Então, meu database singleton instance vai receber um novo database singleton. Então, eu vou chamar o construtor. Porém, eu não posso deixar que o meu construtor seja aberto para em qualquer parte da minha aplicação alguém conseguir chamar ele para criar uma instância diferente. Então, aqui eu vou precisar fazer o seguinte: se eu já tiver uma instância do meu database singleton, eu vou retornar uma exceção. Então, error
utilize o getInstance para obter a conexão. Dessa forma aqui. Então, depois no meu getInstance, eu preciso só retornar a minha instância. Dessa forma aqui. Então, basicamente, o que acontece, o meu módulo, quem precisar utilizar da conexão, vai chamar o getInstance. Se eu não tiver já uma instância, eu vou fazer a criação chamando o construtor. Como eu ainda não tenho a instância, essa linha não vai, esse if não vai ser atendido, e ele vai fazer aqui a criação do ID e também vai dar o meu console log, e depois eu só retorno a instância. Aqui então eu posso exportar minha classe, model exports, então o meu database singleton, e aqui no meu index, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ter ainda duas conexões, então a com1 vai ser duas constantes, então a com1 recebe database singleton.getInstance, e eu vou fazer a mesma coisa para conexão 2. Agora, se eu testar de novo aqui, que vai aparecer no meu console log, eu posso ver que a comparação se os dois objetos são iguais deu true. Aqui está undefined porque é ID e não com. E eu posso ver que os valores dos atributos são o mesmo, e aqui eu comparando as duas referências eu posso ver que lá na minha memória elas estão apontando ambas para o mesmo objeto. Então essa é uma maneira muito comum em várias linguagens da gente fazer o meu singleton. Porém, aqui no Node a gente consegue fazer de uma forma um pouco diferente também. Eu vou voltar aqui para o meu arquivo database e eu vou adaptar ele para que ele seja um singleton. Eu posso fazer dessa forma aqui. Então eu vou criar uma constante unique instance recebe um new database. E na minha exportação eu vou exportar o meu unique instance. Se eu fazer o teste agora, comentar novamente essas duas linhas, e agora eu vou criar as minhas duas conexões de novo, só que eu vou usar meu unique instance que eu estou exportando aqui do meu database. Então vou fazer isso para 1 e para 2. Deixa eu voltar aqui com. E se eu rodar, eu posso ver que as duas conexões aqui, os atributos são iguais e as duas referências também estão apontando lá para o mesmo endereço de memória. Então elas estão usando o mesmo objeto. Eu posso ver que só uma nova conexão foi aberta. Essa particularidade no Node acontece porque quando a gente exporta aqui utilizando tanto CommonJS quanto ESModule, o primeiro arquivo onde eu fizer a importação, ele vai fazer a criação da minha instância. E depois o Node ele salva em cache essa única instância para quando eu importar em outros arquivos ele mandar essa mesma instância. Então, independente do arquivo que eu importar, esse meu unique instance ele vai se referir sempre à mesma instância. O Node vai salvar em cache essa instância para mandar para todo o arquivo que precisar. Então, dentro do Node a gente tem essa maneira super simples que a própria plataforma nos dá de criar um singleton e utilizar dentro da nossa aplicação.